as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Peço a sua permissão para entrar na sala da sua casa e compartilhar contigo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do nosso programa hoje é depressão. Vale a pena viver? Lembrando a você que nós estamos estudando a revista Didaquê, Encarando a Vida, dramas familiares enfrentados com fé e coragem. Quem vai trazer uma mensagem ao nosso coração hoje é o pastor Paulo de Tarso, com esse tema, depressão. Vale a pena viver? Quero aproveitar e pedir para que você que assiste o programa O Caminho da Vida nos ajude. Você conhece alguém, um irmão, alguém da família, algum parente, algum vizinho que esteja enfrentando uma crise de depressão ou que esteja passando por um momento de depressão? Pega o seu telefone, ou você que nos assiste pela internet, peça para que a pessoa sintonize ou no canal que nós estamos passando agora, RTV Canal 10, ou você que está online, peça para que a pessoa sintonize no nosso site. Ela acesse o nosso site, que é o www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Nosso desejo é abençoar o seu coração no dia de hoje. Você também que nos assiste, você pode entrar em contato conosco, assim como fizeram algumas pessoas, como o Valdivino Sena, que é aqui de Maringá, que ele pede oração pela sua família. No final do programa, nós estaremos orando por você, Valdivino. Também a Magela Lima, ela é lá da zona leste de São Paulo, capital. Assistiu o nosso programa pela internet, nos mandou um e-mail pedindo oração por ela e pela sua filha, Jaqueline, de 14 anos. Obrigado pela audiência de vocês. Você que quiser entrar em contato conosco, nós temos o nosso e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Também nós temos o telefone da nossa produção, que é o 44-8414-3940. Já falei para você do nosso site, mas anote aí de novo, www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Nós também colocamos à sua disposição o programa em acesso pelo Facebook, que são redes sociais, e pelo YouTube. No Facebook é facebook.com/O Caminho da Vida. E no YouTube é a mesma coisa, youtube.com/O Caminho da Vida. O nosso desejo é que você, além de acessar o programa e ser abençoado, que você possa divulgar o programa para as outras pessoas. Você que é aqui de Maringá ou da região de Maringá, também nós colocamos à sua disposição o nosso Disque Paz. Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. E o telefone do Disque Paz é 44-3025-3333. Você liga para quem é do DDD 44, é uma ligação gratuita. Quero também incentivar você. Você que gosta do programa Caminho da Vida, você que tem recebido essas mensagens, você que gostou dos temas do programa Caminho da Vida, nós estamos tratando sobre a revista Didaquê, você já viu na sua tela, daqui a pouco nós postamos novamente para que você veja na sua tela, que você procure uma igreja presbiteriana próxima à sua casa. Você não tem frequentado nenhuma igreja, você que está desigrejado, ou você que está procurando algo para a sua vida, procure uma igreja presbiteriana do lado da sua casa. Eu tenho certeza que tem uma pertinho onde você mora. Você tem dúvida? Entre em contato conosco, mande um e-mail para a gente, o caminhodavida.ipb@hotmail.com, e nós vamos indicar uma igreja próxima a você. O que eu quero é que você hoje receba uma palavra de Deus para a sua vida e saia edificado desse momento do programa. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. Nós já voltamos com o programa Caminho da Vida, onde o pastor Paulo trará uma palavra de Deus ao nosso coração. Depressão, vale a pena viver? Fique conosco. Já voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus.
Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Olá, o tema do programa de hoje está aparecendo aí no seu vídeo e é depressão? Vale a pena viver. E eu quero convidar você para acompanhar-me na leitura do texto base, que é Mateus capítulo 11, verso 28, que também está aparecendo aí na sua tela. O texto nos diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cara amiga, caro amigo telespectador, muito se fala hoje em dia sobre depressão, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é depressão? Uma boa definição seria o seguinte: depressão é um estado emocional caracterizado, veja aí na sua tela, por sentimentos de extrema tristeza e desânimo. É um problema que pode se manifestar em níveis variados e em qualquer fase da vida. É sem dúvida uma das principais doenças que afligem as pessoas hoje, ocorrendo inclusive na infância. Embora seja possível ver na Bíblia traços de personalidades depressivas, na verdade a Bíblia não aborda clinicamente o problema. Encontramos na Bíblia, em abundância, claro, orientações para o enfrentamento das angústias e aflições que decorrem tanto da depressão quanto de outras situações existenciais de adversidade. A Bíblia apresenta o remédio, mas não se ocupa em apresentar detalhes quanto ao diagnóstico. E eu quero chamar a sua atenção para as causas que envolvem aí, as causas da depressão. Vejamos, por exemplo, uma análise desse problema. E as causas de depressão podem ser, por exemplo, biológicas, aí na tela do seu vídeo está aparecendo, né? Ou seja, algum desequilíbrio hormonal. Mas elas podem ser também, observe aí na sua tela, neuroendócrinas, que está relacionado ao sistema nervoso e alguma disfunção glandular. Mas também, uma das causas da depressão pode ser genética, né? Ou seja, a depressão pode ser de curta duração, embora intensa, que é a chamada depressão aguda, ou talvez de longa duração e resistente ao tratamento. Os especialistas a consideram como depressão crônica. Os principais sintomas dessa doença, por exemplo, são tristeza, ansiedade, irritabilidade, desmotivação, culpabilidade, desesperança, sensação de desamparo, perda de capacidade para experienciar prazer, pensamentos, ruminações obsessivas, diminuição da concentração e da memória, ideias suicidas, isolamento social, disfunção social e funcional, diminuição da energia, agitação ou retardo psicomotor, insônia ou hipersônia, distúrbios no apetite, variação diurna de humor, constipação, delírios, alucinações e uma série de outras coisas que poderíamos enumerar aqui. Evidentemente, nem todas as pessoas com depressão apresentam todos esses sintomas. E caso você apresente um ou mais desses sintomas, isso não significa necessariamente que você tenha depressão. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Os efeitos que a depressão exerce são muito dolorosos. E o psicólogo, já citado no programa anterior,
Dr. Gary Collins, em seu livro Aconselhamento Cristão, ele alista aí uma coisa interessante. Ele alista o que, segundo ele, são os principais efeitos da depressão. Olhem na tela do seu vídeo aí, os efeitos da depressão. Primeiro, infelicidade e ineficiência. Os indivíduos deprimidos quase sempre se sentem desanimados, desesperançados, autocríticos e miseráveis. Falta-lhes entusiasmo, mostram-se indecisos e algumas vezes têm pouca energia para fazer as coisas mais simples. Olha o segundo efeito aí, reações mascaradas. Olha na tela do seu vídeo. Em algumas pessoas, a depressão fica oculta até de si mesmas, mas ela surge de outras formas. Querem ver? Queixas físicas, agressividade, atitudes compulsivas e etc. Pode ocorrer também de uma pessoa estar sorrindo por fora, mas estar ferida por dentro. Mas também existe outro efeito. Olha, continua olhando a tela do seu vídeo aí, a retração. A pessoa deseja afastar-se dos outros, ela vive no ostracismo, algumas se isolam em casa e outros fogem para o mundo da televisão, do álcool, das drogas. Mas nós temos um outro efeito ainda mais danoso, o suicídio. Olha aí na sua tela ainda. Naturalmente, nem todos os deprimidos tentam suicidar-se, mas muitos o fazem, embora algumas tentativas de suicídio sejam terrivelmente claras, outras são sutis e preparadas para serem confundidas com um acidente. Hoje há muitas formas de tratar com a depressão. Isso quer dizer que nenhum deprimido precisa sofrer sem necessidade. Atendimento médico, medicação antidepressiva, aconselhamento, apoio da família e de amigos e o envolvimento nas atividades da igreja são meios eficazes no tratamento da depressão. Em uma perspectiva bíblico-pastoral, podemos afirmar que a luta contra a depressão envolve as seguintes atitudes. E eu quero também convidar você para observar aqui quais são essas atitudes no seu vídeo. A primeira atitude é admitir que o problema existe. Muitas pessoas não admitem que sejam vítimas da depressão. Muitas vezes, até familiares e conselheiros inabilitados se esforçam em convencer a pessoa de que ela não está doente. Em alguns casos, disse que é chantagem, que é fricote ou alguma coisa desse tipo. Entretanto, não há por que não admitir o problema quando ele de fato existe. A luta contra a depressão começa quando o indivíduo toma consciência de que tem o problema e se dispõe a buscar ajuda. Mas eu quero chamar a sua atenção novamente, olhando para o seu vídeo, para a segunda atitude, que é valorizar a confiança em Deus. A confiança em Deus é um fator essencial no enfrentamento da depressão. Observe mais uma vez o texto a seguir. Segundo a Bíblia, os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto está em Isaías, capítulo 40, verso 31. As pessoas que confiam em Deus e desfrutam de comunhão com Ele estão ainda mais harmonizadas consigo e com o mundo. Tais pessoas têm melhores condições para absorver os impactos das adversidades da vida. Eu quero novamente chamar a sua atenção para esse próximo texto que vai aparecer no seu vídeo aí. O salmista dizia que o homem que teme ao Senhor não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmo 112, versículo 7. Em Jesus, a alma aflita, ela encontra descanso, conforme o texto base que foi já citado no início dessa mensagem e também pelo pastor Alessandro, que se encontra em Mateus, capítulo 11, versos 28 ao 30. Eu quero novamente convidar você a olhar para a terceira atitude que está aparecendo na sua tela aí. A terceira atitude é disciplinar os pensamentos e sentimentos. Queridos, muitos alimentam pensamentos ruins, como no caso do texto que nós encontramos no livro de Jó. Olha aí o texto bíblico na sua tela, capítulo 3, verso 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. E o profeta Jeremias
que por sinal viveu momentos de intensa depressão, olha no texto também, que vai aparecer no seu vídeo. Ele diz o seguinte: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele o clamor pela manhã e ao meio-dia o alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi à minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que me consumam de vergonha os meus dias? Isso está em Jeremias capítulo 20, verso 14 ao verso 18. Mas mesmo em meio a esses lamentos, novamente, olha aí para a tela do seu vídeo, o que ele escreveu. Ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Os pensamentos, os sentimentos negativos somente agravam o quadro depressivo. No mesmo texto em que recomenda aos cristãos a substituição da ansiedade pela confiança em Deus, o apóstolo Paulo faz uma exortação muito interessante. Olha aí o texto que nós vamos ler agora. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, verso 8. A meditação da palavra de Deus fortalece o espírito. Olha o próximo texto que está aparecendo aí também. O salmista dizia: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 107. Ainda segundo o doutor Gary Collins, ele diz que tal reflexão desvia a nossa mente dos pensamentos negativos que tendem a produzir depressão. Mas, queridos, eu quero chamar a sua atenção para a quarta atitude. Olha a quarta atitude aí. É buscar ajuda qualificada. Seja qual for o problema, nunca se deve buscar ajuda de qualquer pessoa, pessoas despreparadas ou em todas as pessoas. O simples fato de um indivíduo ostentar o título de pastor ou psicoterapeuta não garante êxito no tratamento. É preciso saber qual pastor e qual psicoterapeuta está sendo procurado. Conselheiros íntegros e experientes podem auxiliar na busca do pastor ou do profissional de saúde adequado. O aconselhamento pastoral é o tratamento médico, e o tratamento médico não são conflitantes. Uma ação não precisa anular a outra. Pelo contrário, uma abordagem clínico-pastoral pode complementar o tratamento e trazer bons resultados. Eu quero ainda convidar você para olhar na sua tela a quinta atitude: valorizar a convivência com a igreja. A convivência proporcionada pela igreja é muito importante. Sobre isso afirma o Dr. Collins: a igreja e outras instituições sociais podem transformar-se em comunidades terapêuticas nas quais as pessoas sentem-se aceitas e são bem-vindas. Um grupo de pessoas que aprende a interessar-se mutuamente pode fazer muito para suavizar o trauma das crises e suprir força e ajuda nas necessidades. E ao perceber que não estão sozinhas, os indivíduos então em crise, eles criam coragem para sair delas, né? E melhor, para evitar também a depressão mais grave. E por fim, eu quero chamar a sua atenção para a nossa sexta atitude, que aparece também na projeção de seu vídeo: esforçar-se para se manter ativo. Segundo um pastor batista norte-americano, Dr. Fred Schindler, ele diz: manter-se ativo é a chave para o tratamento da prevenção da depressão na maioria dos casos. O ciclo vicioso da inatividade e do isolamento, que ocorre quando a pessoa para de participar de atividades e situações que costumavam lhe dar prazer, deve ser rompido. Melhor estratégia, pois, então, é encorajar, persuadir e até mesmo forçar a si mesmo a manter-se ocupado, fazendo as coisas que costumavam ser apreciadas, mesmo que não sejam particularmente satisfeitas no momento,
Pesquisas científicas recentes vieram apoiar este modo de encarar a questão, demonstrando que um programa regular de aperfeiçoamento físico é um meio eficaz de combater a intensidade e a duração da maioria da depressão. É como se os exercícios e as atividades servissem para energizar o corpo e melhorar o estado de espírito e, quem sabe, até facilitar a produção de produtos químicos no cérebro necessários para um funcionamento harmonioso. A igreja pode ajudar de que forma? A igreja pode ajudar os deprimidos da seguinte forma. Primeiro, orientando quanto à escolha de profissionais cristãos que atuam na área da saúde mental e emocional. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, etc. Visto que alguns casos precisam de tratamento especializado. Segundo, ensinando que a graça de Deus ela é suficiente e é maior que qualquer problema que possa atacar a saúde emocional, humana e que essa graça está disponível em Cristo Jesus. Terceiro, intercedendo pelas pessoas deprimidas e demonstrando compreensão e afeto. Que Deus possa te abençoar. E se a depressão é algo que esteja fazendo parte de sua vida, eu digo a você em Cristo, vale a pena viver. Amém. Voltamos no instante. Fique conosco. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Bênção do Senhor, a mensagem de hoje. Lembrando que o tema que nós estamos estudando é da revista Didaquê, que vai aparecer aí na sua tela. Nós estamos falando sobre os desafios enfrentados com coragem. E o tema da revista de hoje é Depressão? Vale a pena viver. O pastor Paulo nos trouxe com propriedade esta lição da revista Didaquê, que foi uma grande bênção. E eu quero começar perguntando para o senhor, pastor Paulo. Pastor Paulo, no programa passado nós falamos sobre ansiedade. No programa de hoje, falamos sobre depressão. Qual a diferença entre ansiedade e depressão? Já vou colocar um fator complicador aqui na pergunta. Depressão é do diabo, pastor? O pastor Alessandro realmente está colocando um fator complicador mesmo. É o conceito geral, né? Sim. De que as pessoas acreditam que a depressão tem cunhos espirituais e relaciona isso com ação demoníaca. Agora, a diferença que eu vejo é que a ansiedade, como abordado no programa anterior, a ansiedade ela tem relação com a antecipação de algo que possa vir a acontecer ou não, né? E a pessoa já começa a sofrer ali por conta dessa expectativa por uma situação que ou vá até acontecer ou não. Contudo, a depressão ela tem uma série de outros fatores. E a depressão, necessariamente, nós não podemos generalizar e responsabilizar o diabo, num certo sentido, que ele é o culpado por isso e que toda depressão esteja relacionada a um cunho espiritual, que precisa ser exorcizado, precisa expelir demônio, etc. Nada disso. Qualquer pessoa está sujeita à depressão.
E a depressão ela vir de fatores, como nós vimos aí hoje, externos, internos, pode estar relacionada a qualquer circunstância que nos acomete e nos coloca num estado de doença. Ela pode ser uma doença mesmo, emocional, mental. Ela pode estar relacionada com um acúmulo de coisas, né, que faz com que o indivíduo se isole, que ele queira ficar no ostracismo do seu próprio mundo. Desculpe. Sim, pastor Luiz, eu quero aproveitar, já que o pastor Paulo falou essa questão de não ser a depressão do diabo, de onde vem a ideia, pastor, de que tem na cabeça de muitas pessoas, de que a depressão é algo demoníaco? A depressão, ela como uma doença que tem sintomas, mas que ela não sangra, você não consegue olhar para um machucado sangrando e não consegue ver o que exatamente que está acontecendo com a pessoa, é algo muito subjetivo, é algo difícil de ser analisado, é algo difícil de ser medido, não existe uma escala que possa dizer quantos graus de depressão ou o tamanho da sua depressão. Então isso faz com que ela seja muito subjetiva em sua avaliação, em seu tratamento. Por causa disso e por causa da nossa ignorância, da nossa incapacidade de analisarmos, diagnosticarmos e tudo mais, então a nossa tendência é responder tudo como, então é do diabo. Então a gente cai naquela ideia medieval até, de que tudo que eu não sei explicar eu ponho na conta do diabo. E aí, por causa ser, disso... entre aspas, assintomática, né? De sintomas... Não assim que é assintomática, mas que o sintoma é difícil de você associar com a depressão, porque pode ser tanta outra coisa. Como diria algum tempo atrás uma novela, e virou até uma expressão popular, mistério. Mistério, bem isso. Sendo um grande mistério, bem isso. Ela acaba tendo isso. Pastor Vanderlei, quais alguns sintomas da depressão? Ela tem causas espirituais, pastor? O pastor Paulo falou muito bem na pregação. Tristeza, ansiedade, irritabilidade, sensação de desamparo. Verdade. Perda de capacidade para experimentar o prazer. Então tudo isso é sintomas da depressão. Eu lembro Agora, Sim, pode falar. Voltando um pouquinho, pastor, a depressão não é do diabo, mas o diabo pode aproveitar alguns sentimentos desse, muito bom, alguns pastor. Sintomas desse, né, para trazer prejuízo para a vida da pessoa. Não é ele que causa, mas ele pode aproveitar o estado emocional, o estado até patológico para agredi-la, atacá-la com maior intensidade, né? Vale lembrar até o que Jesus mesmo falou, que o pastor Vanderlei está falando, lá em João 10:10, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Verdade. Então se vale mesmo. Aqui, por exemplo, ideias de suicidas. Se a pessoa tem ideias suicidas e ela expressa isso, a Bíblia diz que o diabo está em derredor, né, tentando tragar alguém. Ele vai tentar te incentivar a fazer isso. Ele vai criar circunstância, né? Se você está com ideia suicida, ele te arrumou uma corda. Até o tema da própria lição é: depressão vale a pena viver, né? Isso é interessante. Eu lembro que uma vez eu fui ao médico e conversando com o médico, até endocrinologista, um bom médico, Dr. Roberto Esteves, aqui de Maringá, excelente médico, e falando sobre depressão, ele começou a exemplificar da seguinte forma: ele falou, pastor, imagine assim, quando alguma pessoa recebe uma notícia de que tem uma doença grave, um problema seríssimo, automaticamente desenvolve nela uma vontade muito grande de viver. E ela luta contra aquela enfermidade para que ela viva. Ela falou, o grande problema é que a depressão é a doença na vontade de viver. A vontade de viver da pessoa fica adoecida, de forma que ela perca o ânimo, né? Agora uma coisa que eu acho interessante também mencionar, continuando o que o pastor Vanderlei falou acerca dos sintomas, então não é esperado, não tem nada de errado, vamos colocar assim, deixa eu expressar dessa forma, não tem nada de errado em uma pessoa ter de repente algum desses problemas, como apatia, desânimo. Agora o problema significa, e foi até mencionado pelo pastor Paulo na lição e na própria revista que nós estamos estudando da Didaquê, aparece essa menção, que não é porque você tem desânimo que você tem depressão, mas o problema é quando você tem um desânimo
sem uma causa aparente. É quando você tem uma irritabilidade sem uma causa aparente. Quando você tem algum desses problemas sem haver um porquê, sem haver um motivo. Aí sim pode ser um indicativo de depressão. Uma tristeza injustificável. Injustificada. Aproveitar essa questão, como lidar então com a depressão? A Bíblia trata do assunto? Uma das coisas que a gente pode perceber, como também foi colocado durante a mensagem, é que a Bíblia ela não tenta ser clínica. Ela cita pessoas que apresentaram características de uma pessoa depressiva e ela indica que algumas dessas pessoas, como o caso de Jeremias, renovavam as suas forças em Deus. E parece-me que Jeremias, no texto citado pelo pastor Paulo em Lamentações, no capítulo 3, quando ele fala eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, parece-me que Jeremias ele encontrou um remédio e está tomando aquele remédio. E aí ele falando consigo mesmo, parece que ele está pregando para ele. Eu quero trazer à memória, eu estou lutando para isso. O meu remédio é trazer à memória aquilo que me traz esperança. A Bíblia fala disso em vários textos. Você pega Elias, teve um quadro aparentemente depressivo. Você pega o salmista, Jonas, o Jó. Eu gosto muito dessa história de Elias, porque eu gosto de como Deus tratou com ele. Verdade. Deus não mandou ele, falou que era do diabo, por exemplo. Deus disse, olha, você precisa comer. Falou, levanta, pode. Primeiro ele falou, não, você precisa comer. Deu alimento para ele. Ele estava desgastado fisicamente. Depois disso, você precisa dormir. Ele dormiu assim, dormiu muito tempo. E depois disso, agora você precisa reagir. Você precisa levantar e sair da caverna, porque tem gente com você. E para caminhar também, né? Tem coisas a fazer. Outra coisa também é que ele achava que ele era que o mundo estava sobre ele. Sim. E aí Deus falou... Como diria a moçada hoje, ele se achava literalmente a última bolachinha do pacote. Deus e ele falou, chega a falar tem isso. mais 7 mil, rapaz, ele chega a falar isso. Então Deus abre o olho dele para a realidade também, além de cuidar do seu corpo. O desgaste físico, viu, pastor Alessandro? No caso de Elias, o desgaste físico e emocional o levou à depressão. E aí Deus o restaurou por meios naturais. Interessante isso. A gente vê, inclusive... Desculpe, pode falar, que foi citado, até a atividade, né? Que nós caminha, vamos tratar disso depois lá na frente, né? A Bíblia trata, por exemplo, de Jesus no Getsemane. Não que Jesus estivesse depressivo, mas o quadro aponta, nos lembra, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Né? Então a Bíblia trata desses assuntos. É uma angústia intensa, né? O autor da revista, pastor Paulo, ele nos fala de 6 atitudes, né, que para vencer a depressão, até passou ali no quadro. Primeiro, admitir que o problema existe. Segundo, valorizar a autoconfiança em Deus, disciplinar os pensamentos e sentimentos, buscar ajuda qualificada, valorizar a convivência com a igreja e esforçar-se para manter-se ativo. Nós vamos ver essas atitudes, nós vamos ver essas questões uma por uma. Nós vamos começar agora com a questão de você saber que está depressivo. Pastor Vanderlei, qual a importância de se admitir que está depressivo, se admitir o problema da depressão para que nós busquemos a cura? O importante é você admitir para que você possa, porque enquanto a gente não admite que a gente está com um problema, nós não vamos buscar solução. Então, analisar os sintomas, admitir que está com aquele problema e buscar refúgio, buscar ajuda, porque senão você vai, como diz o pastor Paulo, entrar num casulo, né? E não querer sair mais dali. Então, essa busca de ajuda, ela só vai acontecer depois que a gente admite que está doente. As pessoas têm um certo preconceito com isso, né? De dizer estou depressiva, parece que depressão é um sinal de fraqueza. Parece que é uma doença que as pessoas não querem admitir, como se fosse um problema delas. Eu sou fraco. Não é. Se você quiser ser curado, a primeira coisa que você precisa fazer é admitir a sua enfermidade. Ninguém vai procurar o médico se não souber que está doente. Né? Fala, que tem muita gente também, pastor, que ela não consegue entender que está com depressão. Se alguém consegue identificar seria isso? A doença. Ela tem tristeza, tem todos esses sintomas, mas ela mesma não sabe que está com aquilo. Se os seus familiares, se aquelas pessoas que estão à sua volta não ajudá-la, porque como diz bem o pastor Luiz aqui, a depressão não sangra, a depressão não precisa pôr gesso, né? Ela te engessa, mas ela não precisa pôr gesso. Então, é difícil se alguém não ajudá-la.
um aspecto muito importante para ser ajudado. Precisa admitir. É como alguém que tem um adversário, um inimigo muito forte. Eu preciso admitir que eu tenho esse adversário. Com que armas eu vou lutar? Como eu vou enfrentar esse inimigo? Se eu admito que tenho esse problema, se eu admito que eu tenho essa depressão, então já é um grande passo. Porque eu preciso buscar meios de lutar contra isso. Então, até falando sobre esses buscar meios, o segundo passo que a revista nos dá é que é importante valorizar a confiança em Deus. Pastores, qual é essa importância de valorizar a confiança em Deus? Eu quero que nós leiamos alguns versículos. Pastor Luiz, se puder, abre para mim Isaías 40, versículo 31. Pastor Paulo, Salmo 112, verso 7. Para a gente entender um pouquinho qual a importância de valorizar a confiança em Deus. Pastor Luiz, Isaías 40, 31, o que nos diz? Diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então diz que aqueles que esperam no Senhor são o quê? Renovados. Renovados. A importância de confiar em Deus, a renovação que Deus nos traz. Pastor Paulo, o Salmo 112, verso 7 diz o quê? Deixa eu procurar o óculos aqui, senão vai ficar difícil. Preciso admitir que tem. Precisa admitir que... Eu tenho que admitir, senão vai ficar difícil de enxergar aqui, né? Na verdade, eu estou usando uma versão aqui, linguagem contemporânea, e não está com o indicativo do versículo, né? Mas... Versículo 7 não tem? Não tá, ele não está marcado indicado pelo... qual que é a ideia do versículo 7, no caso? Seria... Tá. Então vamos achar aqui. Salmo 112, ele versículo 7. Pastor Vanderlei também, se quiser ir procurando aí, o Salmo 112, versículo 7. De coração, pronto, esse é isso, confiante do Eterno. Não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Isso, então, esse mesmo. Firme e destemido, né? Exatamente, não se atemoriza de más notícias. E temos ainda o Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, que foi inclusive o texto que nós lemos aqui. O texto base dessa mensagem, inclusive. O texto básico da mensagem que vai tratar essa questão. Vinde a mim, o Senhor Jesus dizendo, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que Jesus falei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que significaria, pastor Vanderlei, esse jugo suave de Jesus sobre a vida dessas pessoas que estão enfrentando a depressão? Olha, Jesus ele tem respostas para todas as ocasiões das nossas vidas. Então, quando você transfere para Jesus o peso e confia nele, você é aliviado emocionalmente, né? Então, Jesus tem a solução, Jesus tem a resposta. Ele ajuda a carregar as cargas. Ele ajuda a carregar as cargas, a transferência das cargas, ele tem poder para isso. Então, essa transferência da nossa carga para ele. Porque o peso é muito grande às vezes. Tem muita gente que está deprimida porque está levando um peso muito grande nas costas. A proposta bíblica é sempre essa, se livre daquilo que você não precisa carregar. Inclusive tem um livro muito bom do Max Lucado, Aliviando a Bagagem. Como exatamente. Se livrar dos pesos que eu nunca deveria estar carregando. Mas esse é um outro tema, a gente vai falar. A gente carrega muita mala que não é da gente, né? É verdade, pastor, é verdade. Você que está enfrentando depressão, espero que esse bloco já tenha abençoado sua vida. Primeiro, saiba que você está doente, não fuja disso, procure ajuda. Segundo, valorize a confiança em Deus. E no outro bloco, nós voltamos falando um pouco mais sobre isso. Sai daí não, pegue seu telefone, ligue para alguém, ajude a gente a compartilhar sobre esse programa O Caminho da Vida. Fique conosco, nós já voltamos com o programa.
Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que você esteja gostando do nosso programa hoje. O tema é Depressão? Vale a pena viver. E nós estamos numa contínua aqui que o autor da revista Didaquê, essa que está aparecendo no seu vídeo, ele nos falou de algumas atitudes para que nós consigamos vencer a depressão. No primeiro bloco, já falamos sobre admitir que o problema existe e valorizar a confiança em Deus. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos começar com a terceira atitude para que nós consigamos vencer a depressão, que é a importância de disciplinar os pensamentos. Pastor Luiz Henrique, qual a importância de uma pessoa que está enfrentando depressão disciplinar os seus pensamentos e como ela consegue fazer isso? A vida, a sua atitude, ela nada mais é do que a expressão daquilo que a gente pensa. Então, por exemplo, se eu acredito que a atividade física é importante, eu quero fazer atividade física, eu levanto e vou. Agora, se eu acho que é algo desnecessário, se eu acho que não vale a pena, então nada mais, nada menos do que a minha vida vai ser a expressão daquilo que eu penso, nesse caso. Sim. Então, a depressão, ela me ataca justamente em retirar as minhas vontades de fazer aquilo que é necessário, aquilo que seria mais saudável. E aí eu preciso brigar com ela, brigando comigo. Porque eu vou querer ficar em casa, eu vou querer não confiar em ninguém, eu vou querer ficar deitado na cama, eu vou querer tudo isso. E eu preciso brigar comigo mesmo, disciplinando-me a crer que eu preciso me mexer, eu preciso me relacionar, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Isso, por si só, já vai me ocupar, já vai me arrancar da minha inércia e vai me trazer de volta para a vida normal. E, como o próprio Dr. Gary Collins colocou na lição, entrar no trilho de novo, nos eixos, na vida normal de novo, já é algo que vai te ajudar bastante nesse tratamento da depressão. Bem, Pastor Vanderlei, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, o profeta, passando um momento de crise, ele fala: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Isso seria uma maneira de disciplinar o pensamento? Com certeza. Porque o depressivo, ele pensa em muitas coisas ruins, né? Ele precisa começar a pensar, principalmente, nas promessas de Deus, Amém. Nas promessas bíblicas, e disciplinar sua mente com as promessas bíblicas, que Deus dá graça, que Deus dá vitória, e refazer os seus pensamentos naquilo que dá esperança. E não tem nada melhor para dar esperança para nós do que a palavra de Deus. Verdade, verdade. As promessas de Deus, as promessas de Jesus, né, para as nossas vidas, que Ele estaria conosco, que Ele iria conosco, que vale a pena viver. Então, essas promessas renovam a nossa mente, o nosso coração. Porque eu já tive depressão. O que é de pensamentos ruins que tomam conta da sua mente, do seu coração? Você não é nada, você não vai conseguir, você não vai vencer, você é um derrotado. É esses pensamentos que passam. Aí Deus diz assim: você vai vencer, estou com você, suas forças serão renovadas como a da águia. E você vai... Igual Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Verdade, e você vai substituindo, isso te dá uma força maravilhosa. A gente tem que querer viver conforme a sugestão do nosso próprio pensamento. Então, né? Falando nisso, pastor, lê para mim o que está escrito em Filipenses 4:8. Agora eu estou admitindo agora o problema. Está até aqui no pescoço. E eu agora pego a Bíblia identificada com os versículos. Facilita. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só, uma quantidade enorme de virtudes que vão abençoar coisas a nossa boas, vida. Né? Eu gosto muito... Não é pensamento positivo, é uma coisa... É verdade. Não, inclusive, à luz disso, daquilo que o pastor Vanderlei falou sobre Lamentações, um texto que eu amo demais, até preguei na igreja, Salmo 119, verso 50, diz assim: o que me consola na minha angústia é isso.
que a tua palavra me vivifique. A palavra de Deus que nos vivifica e nos fortalece, pastor. Uma coisa que a gente ouve de vez em quando, uma frase que a gente ouve de vez em quando vai estudar acerca de qualidade de vida e tudo mais, é que nós somos o que nós comemos. Inclusive, já vi até livro com esse título. Você é aquilo que você come, alguma coisa assim. Se você come alimentos estragados, o seu organismo vai perecer. Se você come alimentos saudáveis, você vai ter muita saúde. Nossa alma precisa se alimentar, o que o apóstolo Paulo está dizendo, e o que Jeremias em 3:21 de Lamentações diz, é que nós precisamos alimentar a nossa alma com esses alimentos saudáveis, que são confiança em Deus, que são a lembrança de tudo que Deus já fez por nós, que são aquilo que é agradável, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama e tudo mais. Isso edifica-nos, né? Isso nos edifica e nos constrói. Além dessa questão bíblica, que é importante e é fundamental, ela nos coloca no eixo central, mas o autor ainda nos diz que nós precisamos buscar ajuda qualificada. Pastor Vanderlei, qual a importância de nós buscarmos uma ajuda qualificada? E aqui eu quero já ampliar a pergunta. Só os pastores são qualificados? Quem mais é qualificado para nos ajudar no momento de crise de depressão? Nós temos muitos profissionais bons. A questão que o pastor Paulo citou na ministração é nós só precisamos saber em quem vamos buscar essa ajuda. Nós temos muitos pastores qualificados, temos psicólogos, psiquiatras muito bons nesta área. Conselheiros. Nós temos. Agora nós precisamos saber, como diz o escritor, não é qualquer um e nem todo mundo. Porque às vezes você está com depressão, você conta para todo mundo, mas ninguém consegue tratar. Ninguém consegue tratar de você. Então busca alguém que você possa confiar, que você possa buscar o tratamento, seja ele na área clínica ou na área espiritual, emocional, mas busca alguém qualificado. Eu quero aproveitar então, nessa linha que o pastor Vanderlei falou, perguntar para o pastor Paulo. Pastor Paulo, um crente que desenvolva depressão, ele deve tratar-se apenas com base na fé, ou seja, com leitura bíblica, com oração, ou ele pode tomar remédios? Recorrer aos medicamentos indicados por um médico, e é muito importante que se diga isso, indicados por um médico, não seria uma demonstração de falta de fé, conforme muitas pessoas pensam por aí? Né? Alguns imaginam isso. Na verdade, eu já vi pessoas, inclusive, que chegaram, pastor, eu tomei uma decisão, não vou mais tomar remédio, mas por conta. Não conversou com nenhum profissional nem nada. Isso é uma coisa muito desastrosa, muito perigosa, né? Nós corremos um sério risco. O nosso papel em primeiro momento, orientarmos, aconselharmos, ouvirmos, e quando nós entendemos que isso não é um problema da nossa alçada, nós temos que ter a humildade para encaminhar para um profissional competente, como o pastor Vanderlei citou, a mensagem cita psicoterapeuta, não é qualquer psicoterapeuta, não é qualquer conselheiro, não é qualquer psiquiatra, que ostente o seu título, mas é alguém que é reconhecido, que trabalha nessa área com excelentes resultados. E de preferência com uma boa indicação. Com uma boa indicação, de alguém conhecido, exatamente. De algum irmão, alguma pessoa que já fez algum tratamento. Exatamente. Certo. E se o profissional prescreveu uma medicação, então não pode haver responsabilidade do pastor ou da pessoa de interromper por sua própria conta. O tratamento precisa daquela medicação. Não tem nada de errado em absoluto. Até porque nós cremos que os medicamentos são ferramentas de Deus. Isso. Foi Deus quem deu inteligência, capacidade ao homem, para que esse pudesse, através das suas pesquisas, usar as ferramentas que Deus lhe deu. Seguindo ali a nossa lição, para ver se a gente termina nesse bloco, nosso bloco já está acabando. Qual a importância de se conviver com a igreja no meio das crises? Qual a importância de estar no meio dos irmãos? Da comunhão santa dos irmãos. Hebreus 10:25 fala que nós não devemos deixar de congregar. Qual é essa importância no tratamento de uma crise de depressão? Em primeiro lugar é estar com pessoas. Sim. Vida comunitária. Vida comunitária. Nós não podemos estar só. Vontade temos de estar sozinhos quando estamos em depressão. Vontade é trancar-se num quarto, se isolar, mas estar com pessoas ajuda. É terapêutico. Benção. Ouvir, falar, abrir o coração. Para você também não desenvolver uma fobia social. Né? Você tem que se esforçar para estar junto. E o melhor lugar é o ambiente da igreja,
que via de regra as pessoas deveriam te colocar para cima, né? Um orar pelo outro, orar carregar pelo as outro. cargas uns dos outros. A última questão aqui, que o autor da revista abordou, é sobre a questão de manter-se ativo. Qual a importância de manter-se ativo para vencer uma crise de depressão? Eu vou Pastor citar uma Luiz, frase professor de agora. educação física, é a sua área. Eu vou citar uma frase agora que ela não é bíblica, mas que ela deveria ser. Eu acho que não é que deveria ser, mas ela tem um certo fundamento bíblico. É que mente vazia é oficina do diabo. Então, manter-se ativo no seu organismo, que quando nós fazemos atividade física existe liberação de hormônios, endorfinas, hormônios que dão prazer, e além disso, ocupar a sua mente também é ativar a sua mente. Corpo e Vou mente. citar uma outra então. Mente sana in corpore sano. Isso. Isso é Mente filosófica. E corpo são. Isso é muito bom. Muito boa a lição hoje. Nós vamos ter que arrumar mais tempo para o nosso programa, porque o programa foi rápido demais e já passou. Mas não acabou o programa ainda não. Você fica aqui conosco, que depois do intervalo nós vamos estar aqui com o pastor Paulo, que vai estar orando pela sua vida, pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa e pedindo, se porventura você estiver enfrentando essa luta, pedindo que o Senhor dê orientação para que você vença a luta contra a depressão. Não acabou ainda não, fique conosco, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui pra Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que esse programa tenha edificado a sua vida e edificado o seu coração. Semana que vem, quem vai nos trazer uma mensagem em cima dos temas da revista Didaquê é o pastor Luiz Henrique, que vai nos falar sobre desenvolvendo a autoaceitação. Agora, nós vamos ter o pastor Paulo, quer mandar uns abraços ainda antes do momento da oração. O pastor Paulo vai nos mandar alguns abraços para algumas pessoas. Gostaria de mandar um abraço muito especial para Sheila Nunes Gonçalves, a Sheila de São Paulo, capital, trabalha como assessora no Instituto do Câncer e assiste também nosso programa nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, Sheila. Também para a dona Irone Bocato e seu Pedro Bocato, que também assistem nosso programa, são diretores proprietários do Colégio Santa Ana, em Sarandi, e são patrões da minha esposa, também já declararam assistir o programa. E o casal de missionários da nossa igreja que trabalha no sertão pernambucano, missionário Cosme, missionária Claiciana Félix e seu filhinho Josafá. Essa família abençoada trabalha lá nos sertões de Pernambuco, cidade de Triunfo. Um grande abraço para vocês, vocês são muito especiais, que Deus abençoe. Benção. E você que quiser oração, sempre entre em contato conosco através do nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com ou através do telefone do nosso programa, 44-8414-3940. Fique agora com a oração do pastor Paulo de Tarso, que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem com mais um programa O Caminho da Vida, se Deus assim nos permitir. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Pai Celeste, nós queremos nesse momento interceder por todos aqueles que assistiram a esse programa, muitos dos quais talvez tenham sido acometidos pela depressão, uma tristeza profunda, um desejo de se fechar no seu próprio mundo. Que a tua graça os alcance agora, neste momento. Que o Senhor possa, Deus, trazer o seu bálsamo, trazer a sua mente, ao seu coração, ó Deus, coisas que
renovem as forças e as esperanças. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, esta pessoa, sua família, suas atividades. Senhor, fica com cada um. Abençoe as nossas vidas. Abençoe, Senhor Deus, a produção deste programa. Amém. Que possa alcançar cada lar com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações.